Brasileiro luta pela vida após acidente de carro em Connecticut que vitimou namorada e filhos. Na Filadélfia, brasileiro que sofre de síndrome rara de saúde pede ajuda da comunidade. Custo para quem quer se tornar cidadão dos Estados Unidos está prestes a subir. Brasileira de 9 anos é encontrada por agentes de imigração em rio que separa México dos Estados Unidos. E Joe Biden considera impor lei que tornará mais difícil aos ilegais pedirem asilo na chegada à fronteira sul. Medida semelhante foi colocada em vigor pelo governo Trump, que prometeu ser ainda mais rígido com questões migratórias caso volte ao poder se obter a vitória nas eleições deste ano. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma menina brasileira de 9 anos de idade foi resgatada por agentes de imigração na fronteira do México com os Estados Unidos. A polícia diz que ela se perdeu da mãe durante a travessia. Eles encontraram a garota em uma pequena ilha que fica no meio do Rio Grande. ¿Cómo te llamas? Ágata. ¿Ágata? Sí. ¿Qué edad tienes, Ágata? 9 años? Sí. ¿De dónde eres? Brasil. As autoridades chegaram até a menina brasileira de barco. Ela estava em uma ilha que fica no meio do Rio Grande, já do lado norte-americano da fronteira. O Instituto Nacional de Imigração do México não divulgou mais informações sobre a menina chamada Ágata. Disse que ela passa bem e que deve ser encaminhada de volta ao Brasil. Em outra ilha, também no Rio Grande, pouco mais à frente, os agentes encontraram outro grupo de imigrantes que queria entrar nos Estados Unidos. Todos foram resgatados e levados para um abrigo. O número de pessoas detidas na fronteira do México com os Estados Unidos chegou quase a 3 milhões no ano fiscal de 2023. Só em dezembro do ano passado, foram mais de 200 mil imigrantes capturados entrando ilegalmente no território norte-americano. A gente segue falando de imigração, porque a Casa Branca está considerando dificultar e muito a vida dos indocumentados que cruzam a fronteira sul ilegalmente buscando asilo nos Estados Unidos. O governo quer usar uma ação executiva para restringir drasticamente ou até suspender temporariamente o direito dos imigrantes de buscarem refúgio no território norte-americano. A reportagem é da Eloá Zen. Contra fatos não há argumentos, mas há o que ser feito. Depois de o governo Biden atingir a menor marca de aprovação referente à sua política de fronteiras, com 68% dos americanos desaprovando o modo como a Casa Branca tem lidado com a crise migratória, Joe Biden resolveu apertar o cinto. O presidente está estudando ativar uma ordem executiva que limita o pedido de asilo para quem cruzar a fronteira americana ilegalmente. Caso resolva ir adiante com a proposta, Biden não precisa da aprovação do Congresso. Medida semelhante foi colocada em vigor pelo governo Trump, que prometeu ser ainda mais rígido com questões migratórias caso volte ao poder se obter a vitória nas eleições deste ano. Se for eleito novamente, Trump quer usar a seção 212F do Código dos Estados Unidos, que concede ao presidente amplo poder para suspender a entrada de todos os estrangeiros ou de qualquer classe de estrangeiros como imigrantes ou não imigrantes, se a sua entrada for prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. A equipe de Joe Biden não deixou claro se a ordem executiva será colocada em prática ou não, mas que o desenho da proposta é importante para a Casa Branca ter a segurança e o controle da fronteira americana. O presidente Biden tem consciência que o problema número 1 na cabeça de eleitores para essa eleição presidencial de 2024 é a questão de imigração e o suposto caos que acontece na fronteira, e ele e seu gabinete já demonstraram que estão se candidatando para uma reeleição dispostos a fazer qualquer coisa dentro da legalidade para se reeleger. E isso vai incluir, inclusive, esse pacote de medidas executivas que visa restringir o número de pessoas que pedem asilo na fronteira. É possível que Biden esteja copiando o modelo do Obama, que deportou várias pessoas, mas que ao mesmo tempo teve algumas políticas permissivas. Portanto, se você se encontra em um processo de deportação, esse é o momento de tentar fechar o seu processo junto ao juiz, mas entrar nos Estados Unidos pela fronteira será cada dia mais difícil.
No começo do mês, nós mostramos aqui no Américas no Ar um acidente trágico que vitimou uma brasileira e seus 2 filhos pequenos em Connecticut. O namorado dela, pai de uma das crianças, acabou se ferindo gravemente, mas sobreviveu. Agora ele passa por momentos delicados da internação hospitalar e na internet uma rede de solidariedade se formou para ajudar o Tiago nesse difícil momento de luto e de recuperação. Essa foto do Tiago Neves, de 35 anos, foi divulgada pelos familiares que o ajudam em meio a um cenário difícil. O brasileiro sofre de graves lesões traumáticas no cérebro, pescoço e clavícula. Ele está internado em estado grave desde que sofreu um acidente de carro no começo do mês, na Rota 8, em Beacon Falls, no estado de Connecticut. Segundo a polícia, um norte-americano de 40 anos dirigia uma caminhonete em alta velocidade e bateu com força na traseira do carro que era dirigido pelo Tiago. Após a colisão, os 2 veículos se chocaram contra uma barreira de concreto no acostamento. It's never easy, and it's a little difficult for the department in general. You know, older members to younger members. We have a lot of young guys that, you know, we're keeping a close eye on. No carro de Tiago estavam também sua namorada, Andressa Alves Brito, de 25 anos, e os filhos Riquelme, de 3, e Laura, de 6, que morreram. A família brasileira morava em Bridgeport. Eles são naturais de Governador Valadares, em Minas Gerais, e se mudaram para os Estados Unidos há 3 anos. Agora, familiares do Tiago lançaram uma campanha online para ajudar a cobrir as despesas médicas da recuperação dele, que podem chegar a $150 mil. Como o Tiago não tem seguro de saúde nos Estados Unidos, ele já teve vários tratamentos urgentes, como terapias neurológicas, negados no hospital. Segundo os médicos, ele vai precisar reaprender a comer, andar, falar e desenvolver habilidades motoras básicas do dia a dia. E neste momento de tantas batalhas, o brasileiro, que tem um longo caminho pela frente, pode ter as esperanças renovadas com a ajuda da nossa comunidade. Um outro brasileiro também precisa de ajuda da nossa comunidade, dessa vez na Pensilvânia. Há mais de 2 semanas ele está internado na UTI com uma condição muito rara e grave. Cláudio Vieira dos Santos, de 49 anos, foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré. É uma condição neurológica que afeta o sistema nervoso e leva à paralisia progressiva dos membros e dos músculos respiratórios. A família teme os altos custos da internação e tratamento e pede ajuda da comunidade para conseguir arcar com esses valores. Quem quiser ajudar, basta procurar na internet pelo site de doações com o nome Let's Help Cláudio. Depois do intervalo, atenção comunidade, o custo para quem quer se tornar cidadão dos Estados Unidos está prestes a subir. E a gente mostra um assalto assustador que aconteceu em Nova York, que vê aumentar a violência na cidade. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Atenção brasileiros que estão em processo de conseguir a cidadania dos Estados Unidos. Os custos para esse processo vão ficar mais altos a partir de 1º de abril. O governo norte-americano anunciou que em pouco mais de um mês, o custo da aplicação de naturalização vai subir cerca de 19%. O de um processo para a obtenção do Green Card, que é o primeiro passo para chegar à cidadania, também vai sofrer uma alta de valor. O formulário de pedido de naturalização é chamado N-400 e custa por pessoa $640 para aplicação em papel ou $725, incluindo a taxa de fingerprint. Agora, a partir de 1º de abril, ambos os preços saltarão para $760 por indivíduo. Com a mudança, advogados de imigração estão aconselhando que todos os que estão planejando solicitar a cidadania enviem seus pedidos antes da mudança no valor das taxas. Hoje, segundo dados do Escritório de Estatísticas e Segurança Interna da Casa Branca, mais de 9 milhões de residentes permanentes nos Estados Unidos são elegíveis para solicitar a cidadania norte-americana. Quando falamos de cidadania americana ou da renovação da residência permanente, o famoso Green Card, esses, se feitos de forma online, poderão ficar um pouquinho mais baratos. Vale ressaltar que, apesar dessa alteração de valores,
continua sendo um momento ideal para que a nossa comunidade busque se legalizar, visto que o governo atual tem sido bastante flexível até com dispensas de entrevistas. E nós não sabemos se, caso um governo mais conservador volte em um futuro próximo, se esse cenário não pode se modificar. Agora vamos ao nosso giro de flagrantes, que começa com cenas assustadoras e incomuns em Nova York, mas que estão se tornando cada vez mais frequentes. Bandidos estão invadindo lojas armados para roubar mercadorias, algo que começou a ganhar força na Califórnia e agora preocupa a Big Apple. A polícia de Nova York divulgou o vídeo do último assalto do tipo registrado na segunda-feira em uma loja Gucci de Manhattan. Felizmente, ninguém foi ferido, mas as autoridades dizem que os ladrões levaram mais de $50 mil em bens de luxo. As câmeras de vigilância gravaram toda a ação dos dois homens com moletons pretos, máscaras e luvas que entraram na loja Gucci logo depois do meio-dia. Armados, eles ameaçaram funcionários e clientes enquanto pegavam o que podiam. Após o saque, eles fogem com as mãos cheias de mercadorias, passam por dezenas de pedestres e entram em um carro onde uma mulher os esperava. A polícia pede ajuda para identificar os 3 suspeitos. Em Ohio, o ataque a um policial foi gravado em vídeo. As autoridades dizem que o oficial chegou até este homem, que empurrava um carro, para oferecer ajuda. A gravação mostra que o policial pergunta o que está acontecendo, mas o homem não responde. Então, o agente pede para ele parar de empurrar o veículo e conversar. Mais uma vez, ele é ignorado. Stop the car and talk to me. I got to go around your car, sir. O oficial avisa que precisa de uma identificação ou vai prendê-lo. Como ainda segue sem respostas, o agente vai até sua viatura, pesquisa a placa do carro e descobre que o homem à sua frente é Brian Benjamin, que tem um mandado de prisão pendente. Ele volta para abordar o fugitivo e começa uma discussão. Help! You're gonna get tased. You understand me? Help! Em seguida, o homem ataca o policial com uma faca caseira, desferindo diversos golpes contra a cabeça dele. O homem foi preso e o agente se recupera dos ferimentos. Em Southwick, Massachusetts, uma investigação está em andamento após estudantes do ensino médio serem acusados de cometer um crime terrível. As alegações são de que alunos brancos estavam realizando sessões de leilão de escravos online para licitar seus colegas de classe negros. Os mesmos jovens também são acusados de fazer comentários racistas e intimidar as pessoas negras da sua escola. Em declaração, o superintendente do distrito escolar disse que concluiu sua investigação, mas não pode comentar sobre as ações disciplinares devido às leis de privacidade aos menores de idade. A declaração também diz que o Departamento de Polícia da cidade foi notificado para analisar as denúncias na parte criminal. Os distúrbios mentais maternos são a principal causa de morte relacionadas à gravidez aqui nos Estados Unidos. Mas apesar dessa descoberta chocante, as iniciativas nacionais desenvolvidas para combater o problema priorizam pouco a saúde mental, segundo os especialistas. Pesquisadores descobriram que a taxa de mortalidade materna nos Estados Unidos é 2 a 3 vezes maior do que em outros países de primeiro mundo, e essas mortes têm aumentado consistentemente nos últimos anos. Mas o que surpreendeu os estudiosos é que os transtornos de saúde mental são a principal causa de morte entre as mulheres grávidas, as levando ao suicídio ou overdose por opioides. Hoje, ao menos 1 em cada 4 dessas mortes maternas acontece dessa forma. De acordo com o CDC, mais de 80% das mortes relacionadas à gravidez no país são evitáveis, mas o acesso aos cuidados de maternidade foi limitado em muitos estados norte-americanos, com mais de 400 serviços especializados para gestantes em todo o país fechando entre 2006 e 2020. Isso acabou deixando quase 6 milhões de mulheres vivendo nos chamados desertos de cuidados de maternidade. Depois do intervalo, a gente fala sobre a lei de estabilização de valor de aluguel em Nova York. E tem alerta sobre as crianças que nasceram na pandemia e começam a entrar agora na escola, o que está exigindo cuidado dos pais e professores. A
Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma apelação dos proprietários de mais de 1 milhão de casas e apartamentos na cidade de Nova York. Eles queriam a suspensão de uma lei estadual rigorosa. A medida limita valores dos contratos e protege inquilinos de despejo. A Carolina Camargo mostra pra gente que as moradias estabilizadas representam mais de 40% de todos os aluguéis da cidade. A Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir um grupo de locatários que tenta derrubar as leis de estabilização de aluguel em New York, alegando que as regras violam seus direitos com relação às suas propriedades. Os apartamentos com aluguel estabilizado representam cerca de 40% de todos os imóveis na cidade. São cerca de 1 milhão de unidades em New York. Os regulamentos estabelecem quanto um locatário pode cobrar, quanto pode aumentar de valor a cada ano e dificultam o despejo dos inquilinos. Segundo a Associação de Estabilização de Aluguel de New York, que representa 25 mil proprietários de imóveis, as leis não funcionam, desfavorecem os donos e ainda fazem com que eles não tenham retorno de seus investimentos. O sistema de estabilização de aluguel da Big Apple entrou em vigor em 1969. Foi aprovado como uma tentativa de lidar com a escassez de moradias acessíveis para a população de baixa renda, proteger comunidades e evitar grandes deslocamentos das pessoas que trabalham na cidade. Em uma metrópole que tem um dos mais altos custos de vida dos Estados Unidos e que enfrenta uma séria crise habitacional, os imóveis com aluguel estabilizado são cada vez mais disputados. O valor médio de um apartamento de um dormitório sem aluguel estabilizado em New York é de $4.300 por mês. Concordo sim com a declaração da Suprema Corte de vetar, né, esse pedido dos proprietários, porque a gente tem que ter os aluguéis acessíveis na cidade, né? Tá muito caro para viver em Nova York, o aluguel de Nova York tem batido os recordes mundiais, realmente é extremamente caro de viver aqui. E eu acho que essa lei protege o inquilino para continuar vivendo, né, na cidade de Nova York. As pessoas têm mudado para fora de Nova York, os brasileiros estão procurando outras cidades para morar, porque aqui está muito caro, então a gente tem que fazer de tudo para combater, sim, e ajudar esse pedido. Achei maravilhoso esse pedido da Suprema Corte de ter vetado, né, o pedido dos proprietários. E já que a gente está falando de aluguel, um novo estudo apontou que a taxa de mortalidade entre as pessoas que enfrentam risco de despejo disparou durante a pandemia aqui nos Estados Unidos. O índice foi 2 vezes maior em comparação com a população geral. Os especialistas dizem que a pressão e o estresse de não ter onde morar podem ter efeitos negativos na saúde e até levar à morte. Os médicos dizem que a habitação tem uma ligação direta e fundamental com a saúde das pessoas. Um estudo apontou que a insegurança, a instabilidade e a possível falta de moradia podem levar a pessoa a morrer por excesso de estresse e preocupação, principalmente em quem é locatário. A taxa de mortalidade entre os inquilinos que enfrentaram risco de despejo de 2020 a 2022 foi 2,6 vezes maior do que a população em geral. Os especialistas disseram que a descoberta é tão séria que a falta de moradia, ordens de despejo no país e aumentos dos aluguéis passaram a integrar o estudo anual sobre os impactos da habitação na saúde das pessoas. Os médicos destacaram que o estresse crônico em situações como essa podem ter um efeito tão negativo e devastador na saúde física e mental que pode levar à morte. Nos Estados Unidos, 7,6 milhões de pessoas são ameaçadas de despejo todos os anos. Os riscos de morte são maiores em famílias com crianças e inquilinos negros. Muitas crianças nascidas durante a pandemia estão ingressando na escola pela primeira vez neste momento. Mas essa transição de um começo de vida pacato em casa e sem muitos contatos para a pré-escola pode ser traumático. Por isso, especialistas alertam os pais e tutores sobre como fazer essa adaptação de uma forma suave. Para muitos pediatras, o maior problema é que essa geração Covid foi privada de interações sociais típicas desde cedo. Por isso, são crianças, em sua maioria, mais tímidas e nervosas, com grandes movimentações, o que pode ser um impulsionador para crises de ansiedade infantil. Pedagogos e psicólogos dizem que, para facilitar a transição de ambiente, é legal começar a introduzir aos poucos um cuidador e
depois expor a criança à escola. A Academia Norte-Americana de Pediatria também incentiva os pais a entrar em contato com o seu pediatra se você tiver qualquer preocupação ou alerta de mudança de comportamento das crianças nessa fase de introdução escolar. Agora tem um rápido intervalo e na volta, milhões de pessoas do país ficaram sem sinal de celular após interrupção de serviço de operadoras nesta quinta-feira. E atenção, a NASA está em busca de voluntários para uma missão simulada de Marte. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Milhares de pessoas acordaram hoje sem serviço de telefonia celular e internet nos Estados Unidos. A rede AT&T foi a que mais apresentou problemas. As interrupções começaram às 4 horas da manhã e continuaram ao longo do dia. Até agora, não se sabe o que provocou o caos no sistema. A repórter Carla Marinho mostra pra gente que as autoridades estão investigando. Várias operadoras como T-Mobile e Verizon apresentaram problemas com a internet e telefonia celular no início da manhã, mas conseguiram voltar a operar de forma normal. A única que permaneceu com o sistema interrompido por horas foi a rede AT&T, a maior operadora dos Estados Unidos. Mais de 70 mil clientes foram afetados. Em Orlando, o Departamento de Polícia publicou uma nota informando que, apesar da interrupção, os celulares continuariam funcionando para ligações de emergência no 911. Ana, que mora na região, conta que o apagão gerou um verdadeiro caos. Acordei hoje às 7 da manhã para levar minhas filhas nas escolas e foi o caos, né? Quando eu descobri que eu estava sem internet, que eu não podia usar o GPS, que eu precisava fazer umas transações e umas assinaturas online do banco, enfim, aquela loucura, gente, nunca tinha acontecido isso. A empresa, né, a AT&T não nos avisou, não estávamos sabendo de nada. E para tentar solucionar, eu estava sem internet no celular, sem sinal para nada, para me comunicar, para Wi-Fi, sem Wi-Fi em casa também. Decidi vir na casa de uma amiga minha para tentar falar com alguém, com meu marido, para saber se estava tudo bem, né? A AT&T disse que estava trabalhando para restabelecer o serviço e incentivou o uso de Wi-Fi para acessar a internet e realizar chamadas. No início da tarde, a empresa informou que 70% da rede já estava funcionando, mas que algumas pessoas ainda enfrentavam restrições. Não está claro o que provocou a interrupção no sistema, mas o FBI e o Departamento de Segurança Interna, a Comissão Federal de Comunicações e outras agências abriram investigação para apurar as causas do apagão do sistema, se houve falha humana ou ataque cibernético. A quantidade de ataques cibernéticos contra empresas de grande porte tem aumentado muito nos últimos tempos, principalmente contra empresas de telecomunicações, porque os criminosos têm como objetivo obter os dados dos usuários para a prática de outros golpes e muitas vezes até mesmo interromper os serviços, né? Impedir que os usuários tenham acesso às suas linhas, acesso à internet. E se for comprovado que a empresa ela foi negligente de alguma maneira, se ela permitiu que isso acontecesse, os usuários podem inclusive buscar, né, um auxílio jurídico para verificar a possibilidade de uma reparação, se for comprovado danos morais e danos materiais. A NASA está anunciando que está procurando candidatos para participar de uma missão simulada de 1 ano a Marte. Os voluntários escolhidos pela Agência Espacial Norte-Americana ajudarão no plano de exploração humana do planeta vermelho. Eles vão trabalhar junto com tripulações reais de astronautas, vivendo e executando missões dentro de um habitat simulado de Marte, construído em Houston e que tem mais de 1.700 pés quadrados. Entre as tarefas estão caminhadas espaciais simuladas, operações robóticas, manutenção
manutenção de habitat, exercícios e crescimento de culturas. Para se inscrever, basta entrar no site da NASA. Mas atenção, os candidatos precisam ser cidadãos norte-americanos ou residentes permanentes e falar inglês fluentemente. Fumantes de cigarro ou vape serão banidos e a idade necessária é entre 30 e 55 anos. O prazo para as candidaturas é terça-feira, dia 2 de abril. E os escolhidos vão começar a trabalhar na NASA na primavera do ano que vem. Bom, hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país. Olha só, Boston a gente tem chuva, mínima de 30, máxima de 44 graus, friozinho nessa região. Nova York, essa chuva permanece, mínima de 31. Norfolk também a gente tem aí um tempo ruim, não tem sol aparecendo. Já em Jacksonville a gente tem tempestade, aí trovoadas, tampa a chuva com sol. E Miami, tempo encoberto. New Orleans, mínima de 56, máxima de 73 e tempo encoberto em Houston também, Evelyn. Isso, lá a máxima fica de 77, assim como em Brownsville, mesma coisa ali na região de San Antônio, que bate 78 de máxima. Tempo encoberto em todas essas áreas do Texas, em El Paso, mínima de 43. Já no Arizona, em Phoenix, previsão de mínima de 52 e máxima de 80. Olha só a diferença, gente. Em Las Vegas, a previsão também é de tempo encoberto, assim como em toda essa faixa da costa oeste aqui da Califórnia. Máxima de 62 prevista para São Francisco e mínima de 48. E agora é hora do nosso Viralizou, que tem uma história impressionante que aconteceu no Missouri e que já teve milhões de visualizações na internet. É que a vida de um casal se transformou completamente em menos de 12 horas. Quer saber por quê? Dá só uma olhada. Sarah e Brandon tinham tudo sob controle e planejado. Casamento, festa, nascimento do primeiro filho, receber a família, até que a minha bolsa estourou, disse Sarah. Foi o início da maratona de imprevistos que transformou a vida do casal em menos de 12 horas. Quando eles chegaram no hospital, o médico disse que ela estava em trabalho de parto e que teria o bebê um mês antes do previsto e 3 dias antes do casamento, que já estava planejado há meses. Foi quando uma outra paciente no corredor ouviu tudo e falou: "Meu marido é pastor e pode casar vocês aqui", explicou Sarah. Em meio ao trabalho de parto, o hospital inteiro se mobilizou e em 30 minutos apareceram um buquê de flores, vestido feito de cobertores, véu com gaze e pastor. Estamos aqui para celebrar o amor e o compromisso de Sarah e Brandon, mas como temos um bebê a caminho, vamos direto para o sim. Nós dissemos sim em meio às contrações. Eu literalmente pisquei e me casei e fui pai em 12 horas. Foi dessa maneira, a jato, que os planos foram improvisados e o casal selou com um beijo o matrimônio 5 minutos antes do bebê nascer. Bem bacana essa história, não tem como não viralizar, né? Não tem como. Cheia de amor desse jeito. Muito lindo, muito lindo. Bom, então é com essa matéria maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. Você continua na programação da Record Américas, porque vem aí mais um episódio de Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite, pessoal. Boa noite.